Olá, que bom ter a companhia para mais essa nossa exploração de conteúdo. Hoje a gente vai mergulhar numa história bem legal do canal do YouTube Aprender Inglês Rápido, Sozinho com Histórias. É uma fonte ótima, né? Para quem quer praticar o idioma de um jeito contextualizado. A história de hoje é a história 2. A gente vai acompanhar a Clara, que é uma designer, sabe, super dedicada, só que num dia meio complicado ela acaba cometendo um erro que parece assim um desastre total. Mas, como a gente vai ver, o final é bem inesperado. A ideia é usar essa narrativa para melhorar o inglês. Exatamente. A nossa missão aqui é usar essa experiência da Clara, não só para a gente seguir a história, que é legal, mas principalmente como um laboratório mesmo, sabe? De aprendizado. A gente vai pensar vocabulário, expressões, um pouco da gramática do inglês, tudo tirado ali do texto da história. Entender o que significa e como usar. É uma imersão, mas guiada. Perfeito. Então vamos começar essa análise. A história apresenta Clara e o trabalho dela, né? Diz assim: Clara loved her job at Creative Sparks, a bustling little design agency. Ou seja, Clara adorava seu trabalho na Creative Sparks, uma pequena e agitada agência de design. Já tem coisa aqui pra gente ver. Tem sim. Bustling, por exemplo, é uma palavra ótima para descrever lugar cheio de atividade, de energia. Tipo um mercado movimentado, sabe? A bustling market. Ou, no caso aqui, a agência. Dá uma imagem bem viva do lugar. E o verbo loved? Tá no simple past, né? Indica uma coisa que aconteceu lá atrás, no passado. Isso mesmo. O simple past, loved, worked, started, ele é a base para contar a história em inglês, né? Descreve ações que já acabaram, lá no passado. Se fosse hoje, no presente, seria Clara loves her job. Esse loved já coloca a gente no tempo certo da história. Interessante. A escolha do tempo verbal já situa a gente. E a descrição dela continua, olha. She was known for her meticulous attention to detail. Traduzindo, ela era conhecida por sua atenção meticulosa aos detalhes. Essa frase já diz muito sobre como ela é, né? Concordo. Meticulous attention to detail é uma expressão muito boa. Descreve alguém assim super cuidadoso, preciso nos detalhes. E a história fala também da perfectionist nature dela, a natureza perfeccionista. Isso é chave para a gente entender o pânico dela depois, sabe? E gramaticalmente falando, tem essa estrutura, she was known for. Essa estrutura was known for é a tal da voz passiva, não é? Às vezes dá uma confundida. O participe passado, tipo known, é usada aqui para focar na reputação da Clara, na característica pela qual ela era conhecida. Não importa tanto quem conhecia ela por isso, os colegas, os clientes, enfim, o foco é que essa era a fama dela. É bem comum para descrever fatos gerais ou reputações onde quem fez a ação não é o mais importante. Entendi, foca no o quê, não no quem. Faz sentido. E o projeto importante que ela estava focada? Lately, she had been pouring all her energy into Green Garden. Ultimamente, ela vinha dedicando toda a sua energia ao Green Garden. Esse had been pouring parece um pouco mais complexo. Esse aí é o Past Perfect Continuous. Parece complicado, mas a ideia é até simples, olha. Ele descreve uma ação contínua, no caso pouring energy, o ato de dedicar energia, que começou antes de um ponto específico, lá no passado, e continuou até aquele ponto. Ou seja, antes do dia do erro, ela já vinha, sabe, se dedicando muito ao projeto fazia um tempo. Ah, então não é só que ela estava dedicando energia naquele dia específico, mas que isso já era um processo, vinha de antes. Exatamente. Se fosse só she was pouring energy, que é o past continuous, indicaria a ação acontecendo naquele momento que está sendo descrito. O had been pouring dá essa ênfase na duração e que essa dedicação intensa já vinha de antes. E a expressão pouring energy into something é ótima, significa investir muito esforço, se dedicar de corpo e alma mesmo. Cria um contraste bem interessante com o erro que vem aí, né? Essa preparação toda torna o erro ainda mais impactante na história. Mas, como dizem, né? Às vezes o dia já começa errado. One Tuesday morning, however, things started off on the wrong foot. Uma terça-feira de manhã, no entanto, as coisas começaram mal com o pé esquerdo.
Adoro essa expressão, start off on the wrong foot. A gente usa igualzinho em português, né? Começar com o pé esquerdo. E a história explica por quê. O gato dela estava doente, ela acordou groggy, tipo sonolenta, meio groggy. Raciocínio lento, o foco dela estava dull, meio embaçado, menos aguçado, e ela estava running late, atrasada. Quem nunca, né? Uma manhã assim que o cérebro parece que não ligou direito. Running late é mais dinâmico que só to be late. Passa mais a ideia da correria. Essa crítica do dia. Her immediate task was crucial. Send the final polished draft. Sua tarefa imediata era crucial. Enviar o rascunho final e polido. Temos aqui crucial, que é o sinônimo de vital, essencial, e polished draft, que significa a versão final, revisada, sem erros, justamente o oposto do que ela manda. E recipient é o destinatário. Daí a ação é rápida. She clicked send, the email whooshed away. Esse whooshed é quase um som, né? Transmite a ideia de algo indo embora rápido demais, talvez sem a atenção devida. E aí vem aquele momento gelado. A cold wave of realization washed over her. Her heart leaped into her throat. Duas expressões fortíssimas. Uma onda fria de realização a atingiu. Seu coração pulou para a garganta. Dá para sentir o pânico dela só de ler isso. São imagens muito fortes mesmo. A wave of realization washed over her descreve perfeitamente aquela sensação súbita que te domina quando você percebe um erro grave. E heart leaped into her throat é o nosso coração foi parar na boca, um sinal físico clássico de susto, de pânico extremo. O inglês usa muito essas metáforas com o corpo para falar de emoção. E qual foi exatamente o erro? Catastrófico. She had attached an older, completely unapproved version. Ela havia anexado uma versão mais antiga e completamente não aprovada. E o pior, o arquivo estava full of generic placeholder texts like lorem ipsum, some silly mismatched stock photos, cheio de texto genérico de preenchimento como lorem ipsum, algumas fotos de banco de imagens bobas e incompatíveis. Que pesadelo para uma designer. Sim, um cenário terrível mesmo. Placeholder text, tipo lorem ipsum, é aquele texto falso que a gente usa só para marcar o espaço no layout, né? E mismatched quer dizer que as fotos não combinavam, nem entre si, nem com o projeto. O texto ainda descreve essa versão como raw, unpolished, tipo crua, sem acabamento e embarrassing, embaraçosa. Para alguém conhecida pela atenção aos detalhes, é o completo oposto do trabalho dela. O pânico é inevitável, né? Panic seized her. O pânico a dominou. A palavra seized aqui é forte, como se o pânico tivesse agarrado ela. Aí ela pensa, this was a massive mistake, a blunder. Este foi um erro enorme, uma gafe. Massive significa gigantesco, enorme. E blunder é mais que um simples mistake, é um erro grave, geralmente por descuido, falta de atenção. Uma gafe mesmo. E ela teme que isso vá damage her reputation, prejudicar a reputação dela que ela construiu com tanto esforço. E aquele pensamento que resume o desespero total. I've ruined everything. Eu arruinei tudo. Esse I've ruined é o present perfect, não é? Por que não só I ruined? Excelente pergunta. É o present perfect, sim. Have, mais o particípio passado. Usa-se aqui porque a ação passada, o erro de mandar o e-mail, tem uma consequência direta, muito presente para ela naquele momento. O sentimento de que agora está tudo arruinado, o impacto imediato na situação e no estado emocional dela. Não é só falar do passado, é sobre o resultado desastroso que ela está sentindo no presente. Se fosse I ruined, simple past, só afirmaria que a ação aconteceu lá atrás, sem essa conexão tão forte com o agora. Entendi. A conexão com o presente é o ponto-chave. Bom, diante disso, ela decide contar para o chefe, o Sr. Davis. Sua voz tremendo ligeiramente. A descrição física do nervosismo. E ela diz, I made a terrible mistake. Cometi um erro terrível. Aqui sim, simple past, né? Relatando a ação que acabou de fazer. E a reação do chefe é
talvez o primeiro sinal de que as coisas podem não ser tão ruins quanto ela imagina. "Okay, Clara," he said calmly. "Let's call Mr. Henderson together. It's best to address this directly." "Ok, Clara," ele disse calmamente, "vamos ligar para o Sr. Henderson juntos. É melhor resolver isso diretamente." A calma dele, calmly, e a atitude de ir resolver, address this directly, lidar com isso diretamente, são admiráveis, né? E contrastam totalmente com o pânico da Clara. Uma postura de líder bem interessante mesmo. E essa ligação com o cliente, o Sr. Henderson, é o clímax da tensão, né? Mas antes de descobrir o que acontece, o que será que o Sr. Henderson vai dizer? Como ele vai reagir ao receber um trabalho cheio de lorem ipsum? Quem está acompanhando, o que acha? Deixa aí sua aposta nos comentários. E, aproveitando a pausa, se essa análise está sendo útil, considere se inscrever no canal Aprender Inglês Rápido, sozinho com histórias, e curtir este material. Ajuda muito a gente a continuar produzindo, tá? Ótima deixa. Então, eles ligam, o Sr. Davis explica a situação, provavelmente já esperando o pior, né? Mas a resposta do Sr. Henderson é: "Oh, Mark, Clara, thank you for sending that. It was quite unexpected." "Oh, Mark, Clara, obrigado por enviar isso. Foi bastante inesperado." A palavra unexpected, inesperado, é carregada de ambiguidade aqui. Podia ser ruim, como a Clara temia, mas a história logo descreve o tom de voz dele como cheerful, tipo alegre, animado, o que já muda tudo. E aqui a história dá uma virada. Sensacional. "But you know what?" Mr. Henderson continued, his tone enthusiastic. "That old version actually gave my wife and me an incredible idea." Que coisa, hein? Uma reviravolta. A versão errada, a raw, unpolished, com fotos mismatched, inspirou uma direção completamente nova para o projeto. Eles queriam algo mais joyful, less corporate, algo alegre, menos corporativo, algo parecido com a Friendly Family Garden Magazine ou a Community Blog, uma revista de jardinagem familiar e amigável ou um blog comunitário. E ainda vem o elogio para Clara. "Clara, you're a genius for thinking outside the box." Clara, você é um gênio por pensar fora da caixa. Que ironia maravilhosa, né? E essa expressão, thinking outside the box, é fundamental em inglês, viu? Especialmente no mundo criativo, de negócios. Significa pensar de forma diferente, não convencional, buscar soluções inovadoras, fugir do óbvio. O mais curioso é que a Clara chegou nessa solução fora da caixa por acidente, por causa de um erro. Exatamente. Mostra que às vezes a criatividade vem de onde a gente menos espera. Tem outras formas de dizer algo parecido em inglês. Tipo sinônimos para essa ideia. Tem sim. A gente pode dizer to think laterally, pensar lateralmente, to break the mold, quebrar o molde, fazer diferente do padrão, ou até to push the envelope, ir além dos limites convencionais, sabe? Mas thinking outside the box é, disparado, a mais comum e popular. E o alívio da Clara, então? Clara felt an enormous wave of relief wash over her. Clara sentiu uma enorme onda de alívio varrer seu corpo. Percebe o paralelo com a onda de realização de antes, mas agora com uma emoção positiva e intensa, enormes. O projeto, então, took an exciting, totally unexpected turn. Tomou um rumo empolgante e totalmente inesperado. Aí começa o brainstorming, que é a sessão de debate de ideias para criar um Vibrant Community Hub, um centro comunitário vibrante. É fascinante como o que parecia ser um desastre profissional total virou um gatilho para algo potencialmente melhor, mais autêntico até. E se a gente conectar isso com a história toda e com o aprendizado em si, é uma metáfora muito poderosa. Um erro, algo que causou pânico, vergonha, acabou revelando um desejo do cliente que nem ele tinha expressado direito e abriu caminho para uma solução mais criativa, mais alinhada. Isso mostra a importância da comunicação aberta, como a do chefe e da Clara ligando para o cliente, e às vezes da sorte também, né? Da serendipidade, aquela descoberta feliz por acaso. E a lição explícita que a história traz no finalzinho. Sometimes, what seems like a colossal mistake can actually be a hidden opportunity.
Às vezes o que parece um erro colossal pode, na verdade, ser uma oportunidade oculta. Ótimo vocabulário aqui. Colossal mistake, erro gigantesco, sinônimo de massive mistake. E hidden opportunity, oportunidade escondida. E a sugestão é embrace the unexpected, abraçar o inesperado e se tornar resilient, resiliente, ou seja, capaz de se recuperar das dificuldades. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente encara nossos próprios erros, né? Especialmente aprendendo um idioma. Cometer erros faz parte, não tem jeito. A experiência não só salvou o projeto, mas tornou a Clara uma designer more innovative, mais inovadora e more resilient. O erro não a destruiu, pelo contrário, fortaleceu e mudou a perspectiva dela. E para fechar o ciclo daquele dia terrível, até o gato melhora. And her cat, Whiskers. He was perfectly fine the next day, purring happily. O seu gato, Whiskers, ele estava perfeitamente bem no dia seguinte, ronronando feliz. Purring é o verbo específico para isso, né? Pro ronronar dos gatos. Um final feliz, completinho. Uma ótima história para ilustrar tantos pontos do inglês, né? Antes da gente fechar, acho que vale a pena relembrar rapidinho alguns dos termos e expressões mais marcantes que apareceram. Para descrever pessoas ou lugares, bustling, agitado, meticulous, meticuloso, perfectionist, perfeccionista, known for, conhecido por. Emoções e sensações, groggy, sonolento, grog, dull, embaçado, lento, panic seized her, o pânico a dominou, heart leaped into her throat, coração pulou pela boca, a wave of realization relief washed over her, uma onda de realização, o alívio atingiu, trembling, tremendo, relieved, aliviado, cheerful, alegre, enthusiastic, entusiasmado. Erros e problemas. Start off on the wrong foot, começar mal. Running late, atrasado. Unapproved, não aprovado. Mismatched, descombinado. Raw, unpolished, cru, sem acabamento. Massive, colossal mistake, erro enorme colossal. Blunder, gafe. Damage reputation, prejudicar a reputação. Ruined, arruinado. Ações e processos. Pour energy into, dedicar energia a. Send, enviar. Attach, anexar. Address, resolver, lidar com. Brainstorming, debate de ideias. Took a turn, tomou um rumo. Embrace, abraçar. Expressões-chave. Attention to detail, atenção aos detalhes. Placeholder text, texto de preenchimento. Thinking outside the box, pensar fora da caixa. Hidden opportunity, oportunidade oculta. E os tempos verbais que a gente comentou, simple past, loved, made, past perfect continuous, had been pouring, a voz passiva, was known, e o present perfect, I've ruined. Excelente resumo. Nossa, bastante vocabulário útil mesmo e expressões idiomáticas tiradas de um contexto real que ajuda a fixar, né? Então, o que fica dessa análise toda? Para mim, a ideia principal é que aprender inglês, assim como foi a jornada da Clara ali naquele dia, não é uma linha reta. Vão aparecer desafios, momentos de pânico, talvez alguns blunders, como a gente viu. Mas o jeito como a gente lida com isso, a resiliência, a capacidade de enxergar uma hidden opportunity, isso pode fazer toda a diferença. Bom, esperamos que essa exploração da história da Clara tenha sido proveitosa. Se curtiu e aprendeu algo novo, não esquece de se inscrever no canal Aprender Inglês Rápido sozinho com histórias, deixar aquele like e, claro, comentar aqui embaixo o que mais chamou sua atenção. E como sempre, a gente quer muito ouvir quem está acompanhando para melhorar cada vez mais. Que outras histórias ou tipos de material vocês gostariam de ver analisados por aqui? De onde estão aprendendo inglês com a gente? Qual o maior desafio pessoal no aprendizado do idioma? Qualquer sugestão é super bem-vinda nos comentários, viu? Pensamento final provocativo. E para levar para casa para refletir. O erro da Clara, mandar a versão errada, acabou sendo a chave para a inovação no projeto dela. Na nossa jornada de aprender inglês, será que alguns erros ou momentos de dificuldade não podem ser, na verdade, um convite para a gente explorar o idioma de um jeito diferente? Talvez mais criativo ou mais conectado com o uso real da língua? Fica aí a pergunta, fica a reflexão então. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.